Quando a gente olha uma igreja completando 40 anos de existência, não sei se desde a sua oficialidade ou desde do projeto, né, desde que se tornou um embrião na ideia da igreja mãe, mas me vem sempre algo na mente, irmãos. Eu vou pensar lá em Josué. Josué é um homem que na história do povo de Israel exerce uma importância extraordinária. Nunca vamos conseguir desvincular Josué e Caleb da história dos heróis da fé e dos heróis que com fé triunfaram por causa da fé. Nós não vamos conseguir fazer isso indiscutivelmente, né? E Josué foi aquele homem que ouviu a voz de Deus de uma maneira singular. Se você vai lá no capítulo 1 do livro de Josué, não precisa de ir agora, você pode ir depois, você vai ver Deus dizendo para Josué: muito bem, Josué, você sabe Moisés é morto, então agora levanta-te. Não que ele estivesse sentado ou deitado ou ajoelhado, mas uma expressão mais para literalizar no sentido de apronta-te, porque a hora é essa de que você assuma o lugar do homem que você acompanhou pelo deserto como servo. Agora você vai liderar, é hora de você ser líder. Uma das coisas extraordinárias no papel do servo, aquele que faz parte do processo, é ser pinçado por Deus. Quando a gente faz parte da história de uma igreja, a gente não pode passar pela história da igreja, a gente tem que fazer parte dela. Deus pinça pessoas que fazem parte da história e não pessoas que passam pela história. É muito comum encontrarmos na igreja, Spurgeon dizia uma coisa que a gente nunca vai poder dizer. Spurgeon podia dizer: nós não podemos, se a gente falar a gente perde o emprego, Léo. Mas Spurgeon dizia que só tem dois tipos de pessoas na igreja: o cristão e o impostor. Não tem mais outra qualidade de pessoas dentro da igreja. Pessoas que na igreja não fazem parte da história, mas passam pela história, seriam os que Spurgeon chamariam de impostor. Eu jamais usaria essa expressão porque ela é muito dura, eu só estou fazendo menção de uma frase de Spurgeon, um dos grandes teólogos. Quando você olha Deus falando para Josué assim: levanta-te, ele está pinçando um homem da história e não um homem que estava observando a história. É muito importante quando a gente vê uma igreja completando 40 anos e vê um grupo como esse de crianças indo para a sala. A minha esposa disse: caramba, que tanto de criança. Não é a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. É ali que Deus vai pinçar os líderes, pinçar no sentido de retirá-los individualmente para o trabalho que não pode parar. Quando você olha os dons ministeriais de Efésios capítulo 4, você vai ver uma escalada de pessoas que são retirados do meio do corpo, ainda que não deixam de ser parte do corpo, para que o processo não pare, para que o processo não seja estancado. São os privilegiados. Mas todos aqueles que são, de certo modo, chamados, são os que fazem parte da história e não os que conhecem ou passam pela história. E quando Josué é pinçado por Deus, Deus faz para ele uma série de promessas extraordinárias. Você contigo, ninguém vai te resistir, o povo vai te temer, onde a planta dos teus pés pisar, lá você vai dominar. E ele então passa por experiências fora do comum. O que Josué passa a ver, bom, há de se ver que ele atravessa o Jordão pisando em terra seca, que evidentemente, se Deus disse para ele: eu serei contigo como fui com Moisés, é lógico que Deus tinha que fazer um milagre com ele à vista do povo, como fez com Moisés, que foi a grandeza da travessia do Mar Vermelho, para que o povo pudesse respeitá-lo com a mesma capacidade de respeitar que foi respeitar Moisés. Só que logo depois Josué perde a terrível batalha da cidadela de Ai, pelo pecado de Acã, ou seja, alguém que não fazia parte da história, mas alguém que acompanhava a história. Um dos grandes problemas que a gente às vezes acompanha no processo das igrejas são aqueles que não fazem parte da história, não colaboram com o crescimento, mas ainda contribuem para o retrocesso de muitos processos de sucesso da igreja. Mas quando a gente vê uma igreja fazendo 40 anos, a gente louva a Deus, porque a gente percebe que há uma repelência nesse processo. Deus livrou esta igreja do retrocesso.
Deus livrou esta igreja desse perigo. Pode até ter tido ao longo dos 40 anos, porque é impossível imaginar que uma igreja, num processo de 40 anos, não tenha tido dificuldades, não tenha tido problemas e não tenha sofrido tribulações, até porque nem seria uma igreja de Jesus Cristo e nem seria uma igreja do Evangelho genuíno. Haja visto nós olharmos lá na Epístola de Tiago, que eu sei que o pastor Léo estava trabalhando ela recentemente com a igreja, uma das epístolas mais impressionantes do Novo Testamento, é a chamada epístola do Evangelho em ação, a epístola na hierarquia da casa de Jesus, tirando Jesus, o irmão mais velho da casa de Jesus, um dos convertidos pós-morte de Jesus, né, porque ele também não cria no chamado messiânico de Jesus, irmão de Jesus Cristo, mas ele escreve aquela carta com uma forma tão extraordinária para dizer para a igreja que coisa mais gostosa, mais extraordinária é sofrer. Amém, irmãos? Não fala amém, não, porque é ruim sofrer. Só Tiago gostava de sofrer. Eu não conheço mais ninguém que gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer aqui? Diga amém. Viu? Povo honesto é crente. Mas quem é que sofre aqui? Diga eu. Por isso você tem que gostar. Porque não adianta dizer que não gosta, você vai sofrer de qualquer jeito. Mas a ideia de Tiago é que é assim, olha, é no sofrimento que Deus vai moldar o crente que vai para o céu. Engraçado, não é na alegria. Não é na alegria, que coisa extraordinária. Tiago usa duas palavras no original grego que são muito interessantes, lá no início da carta, quando ele diz assim, olha, é na multidão de sofrimento, ou né, na quantidade de sofrimento, ele usa duas expressões, perasmós, poikolós, ele quer dizer assim, olha, numa quantidade cumulativa de problemas está a alegria do cristão. E aí eu pensei assim, puxa vida, isso quer dizer o quê? Problemas que não acabam. Não, é problemas que cumulam. Vem um em cima do outro. Porque quando ele escreve aquela carta, ele escreve para um grupo de cristãos que estavam sofrendo tão penosamente que eles não sabiam mais o que dizer, o que fazer. E Tiago diz assim, irmãos, vocês não sabem o que fazer? Sorriam, sejam felizes, sejam alegres, porque Deus está preparando vocês para a eternidade. Que coisa extraordinária. Então não dá para imaginar uma igreja de 40 anos só vivendo um período de mar de rosas. Mas voltando para Josué, por que é que eu me lembrei de Josué quando eu olhei para uma igreja com 40 anos de existência? Por causa de dois versículos. Um está no capítulo 23 e outro está no capítulo 24. Quando Josué entende que está chegando os seus dias de findar os seus dias na terra, ele usa um texto, irmãos, que eu particularmente gosto muito e eu espero poder chegar nos meus dias finais e dizer a mesma coisa, porque eu sou muito ruim, comparado ao que eu vejo desses homens aqui, me dá até arrepios. Josué, ele diz exatamente assim, depois de ouvir o que ele ouviu de Deus, depois dele experimentar o que ele experimentou de Deus, depois de passar todas as experiências que ele passou com Deus, ele reúne o povo, ele convoca o povo de Deus em uma assembleia. Eu acredito que Josué devia ter uma origem batista, evidentemente, porque ele gostava de assembleia, vivia reunindo o povo em assembleia. Se você ler o texto de Josué, você vai ver que ele vivia em assembleia com o povo. Ele não fazia nada sozinho, sempre reunia o povo em assembleia. E lá no capítulo 23, ele vai dizer assim, olha gente, o negócio é o seguinte, hoje eu vou pelo caminho que toda a terra vai. Você sabe o que quer dizer isso? Versículo 14, capítulo 23, versículo 14. Irmãos, essa é a forma mais poética que Josué usou para dizer assim, ó, estou morrendo. Então agora você já aprendeu. Se você for visitar alguém que estiver sucumbindo, não diga para a pessoa, você está morrendo, né? Você diga assim, olha, eu estou com a impressão que você está indo pelo caminho de toda a terra. É uma expressão bonita, poética, né? Josué reúne o povo e diz assim, irmãos, eu vejo que estou indo pelo caminho de toda a terra. Ou seja, ninguém escapa dessa possibilidade. Agora olha o que ele diz assim, ó, e sabeis no coração e na alma, não é só nas intenções, é na essência da pessoa. Nunca falhou uma só palavra de todas as boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a vosso respeito. Nenhuma delas falhou, mas tudo que Deus falou,
se cumpriu. Que experiência, que coisa extraordinária. É um crente poder dizer assim, olha, o que aquela irmã disse aqui é algo tremendo. Quem caminha com Cristo descobre que só tem coisa boa. Porque até as coisas ruins são boas. A gente pode ser honesto, porque a fé não obriga a gente a mentir. O que eu estou passando é ruim, a dor é ruim, mas Deus me faz viver momentos bons até naquilo ali. E Josué chega no final dos seus dias e diz assim, irmãos, conterrâneos, povo de Deus, eu quero dizer que a minha vida com Deus me faz concluir algo que na minha alma está enraizado. A minha essência não me faz ver outra coisa. O Deus que eu servi até aqui nunca falhou em absolutamente uma única palavra que seja. Tudo que ele falou se cumpriu, nenhuma caiu por terra. E é interessante porque lá no início da sua caminhada com Deus, quando Deus disse para ele assim, Josué, levanta porque você vai conquistar as terras que eu lhe mostrarei, ele vence Jericó, que é aquela chamada conquista apoteótica, e logo em seguida perde a batalha de Ai que eu mencionei, e quando ele perde a batalha de Ai, ele dobra os joelhos, coloca a cara em terra e diz, Senhor, o Senhor me fez atravessar o Jordão, para quê? Para me entregar na mão do povo de Ai. E a resposta de Deus para ele é, o que você está fazendo com a cara no chão, Josué? E Deus fala para ele pela segunda vez, levanta-te. Ou seja, te apronta, apruma, porque o negócio não é esse aí não. Vai andar no meio do teu povo, que o problema está lá. Não sou eu não. Era como se Deus dissesse assim, o que eu falo, eu cumpro. O que eu prometo, eu executo. E assim Josué foi aprendendo ao longo das suas dezenas de anos convivendo com Deus, em meio às tribulações, às lutas, às dificuldades, às alegrias, às bonanças, que Deus não falha em nada. A Igreja Batista aqui de São Bento do Sul, ela pode passar o que for, mas sempre, a cada ano, ela vai ter que dizer sempre a mesma coisa. Há algo que nunca poderemos deixar de dizer, que nenhuma das boas palavras de Deus falhou sobre esta casa. Seja num aniversário, num casamento, num velório, não importa no que seja, Deus não falha para com o seu povo. Se o momento é bom, se ele é triste, se ele é ruim, se ele é alegre, são momentos, como Josué disse, caminho de toda a terra. Mas no que tange à existência de Deus, ele não falha. Mas aí a coisa continua avançando e os dias dele estão se findando, e chega o capítulo 24 e ele agora chama o povo mais uma vez e agora decide renovar a aliança dele com o povo, e no versículo 15 do capítulo 24, Josué diz assim, irmãos, eu sei que vocês cultuaram deuses que não deveriam, mas eu quero dizer algo para vocês muito importante, versículo 15. Se vos parece mal cultuar o Senhor, tudo bem, vocês façam aquilo que vocês acharem por melhor. Escolhei hoje a quem quereis, a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais que estavam além do rio cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas agora olha a frase que eternizou a imagem de Josué. Ele diz assim, mas eu e minha casa, eu não sei como está na sua versão, na minha diz assim, cultuaremos o Senhor. Como é que está na sua? Serviremos ao Senhor. Eu sei que se nós tirarmos esta frase deste texto histórico, como muitos já viram pregado na porta de casa, no para-brisa do automóvel, ela fica futurista. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não funciona. É projeto, não é algo real, é algo para amanhã. Serviremos, cultuaremos, mas ela não é uma frase de futuro. Ela é de presente imperativo. O que Josué está dizendo no contexto é ação contínua.
eu e minha casa cultuaremos, ou seja, não deixaremos de cultuar, permaneceremos com esse Deus. Então a frase para valer para nós hoje é assim, ó: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pode colocar que você não vai para o inferno por mudar essa parte do texto, viu? Porque tem gente que acha que vale aquela primícia lá do final da Bíblia que diz que quem muda uma palavra vai para o inferno. Essa você pode mudar. Porque não é descontextualizado. Você não pode pensar no futuro. Pense no presente. Mas pastor, lá na minha casa só eu sirvo ao Senhor. Não, já pense logo pela fé. É todo mundo. Comece a semear na vida de sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais. Você precisa crer. Josué disse: nenhuma das boas palavras de Deus falhou. Quem disse que Deus não pode resgatar a sua casa? Quem é que disse isso para você? Há alguém que disse que Deus não tem poder para alcançar a sua casa? Não existe isso. Você precisa crer no Senhor. Só que, irmãos, depois desses episódios extraordinários aqui de Josué, acontece um problema catastrófico. É que no capítulo 2 do livro de Juízes, se você quiser avançar um pouquinho, vai acontecer algo tenebroso para nós ao longo da história. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 do livro de Juízes, porque na verdade o livro de Juízes, ele é um livro que vai começar, a existência dele, é um livro que vem dar nome a 15 personagens que vai aparecer para compor um período, há uma disputa teológica de datas, né? Uns dizem que são 200 anos, outros dizem 350 anos de história. Eu vou ficar com os mais robustos, vou ficar nos 350. Mas aqui nós temos um livro agora que vai começar, que vai ser inaugurado com a morte de Josué e vai até Saul sentar no trono de Israel. Mas o que é interessante, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, e aqui, Igreja Batista de São Bento do Sul, preste muita atenção, isso é muito importante, é que as palavras de Josué foram marcantes para a sua congregação. Enquanto Josué vivia, enquanto os anciãos que trabalhavam com Josué, a irmã leu a Atos, os irmãos falaram do pastor Ayrton, o pastor Leonardo, relembrou momentos, falou de irmãos aqui de décadas atrás, falou de irmãos chegando agora, falou que a diretoria está pensando nos próximos 40 anos da igreja. Tudo isso são projetos, tudo isso é o quê? Uma igreja em pleno movimento, em plena ação. Mas agora nós precisamos tomar cuidado com algo muito importante. Muito importante. A Bíblia diz em Juízes capítulo 2, depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. Josué chamou as tribos e disse, cada um toma o que é seu, vão cuidar da sua vida. O povo cultuou ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Irmãos, preste atenção numa coisa. Eclesiastes diz algo muito bacana. Há um texto que diz assim, aliás, no livro de Lamentações, capítulo 3, quero trazer à memória o que me traz esperança. Enquanto Josué vivia, enquanto os seus anciãos viviam, eles traziam à memória do povo os grandes feitos de Deus. E as gerações que vinham cultuavam ao Deus que Josué servia. Cultuavam ao Deus dos anciãos de Josué. Portanto, qual é o legado da Igreja Batista de São Bento do Sul? Não é inventar nada de diferente. Não é criar absolutamente nada. Se a diretoria quer fazer mais 40 anos, se é que Jesus não volta até lá, se a diretoria quer emplacar com mais décadas para frente, é simples. Ela só precisa falar para as próximas gerações os grandes feitos de Deus das gerações passadas. Nós não precisamos reinventar a história, nós não precisamos criar absolutamente nada. Se nós queremos ver Deus perpetuando-se nas gerações futuras, é fazer com que as que estão vindo conheçam o Deus daquelas que vieram antes de nós. Eu ouvi alguém dizendo aqui, o pastor Ayrton tinha um sonho, e o sonho dele se tornou uma realidade.
E agora o pastor Leonardo, eu conheço, eu o vi quando vim para cá, e ele veio com um sonho, e esse sonho vai se tornar uma realidade. Quem mexe as peças nesse leque de sonhos é Deus. Agora, o que o pastor Leonardo precisa fazer, o que a direção dessa igreja precisa fazer, o que a igreja precisa fazer, é não esquecer, em hipótese nenhuma, os grandes feitos de Deus desta igreja. Agora, se o que Deus está predisposto a fazer é ainda maior, os marcos serão estabelecidos para serem contados para as outras gerações. Mas o que foi feito nas gerações passadas devem ser contadas para as gerações do presente. Sabe por quê? Note bem o que acontece. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Puxa vida, o camarada serviu a Deus até os seus 110 anos. Sepultaram no território da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, toda a geração, os irmãos entenderam, todos os de Josué, os que serviram Josué, todos os seus anciãos, todas as pessoas que com Josué saíram do Egito, atravessaram o deserto, viram de tudo. Irmãos, o que essas pessoas viram é surreal. Ninguém mais viu. Josué está naquela turma que viu uma nuvem de fumaça, labaredas de fogo, viu cordonizes, viu água, viu mar, eles viram tudo. Irmãos, essa galera aqui viu coisas fora do comum. Ninguém ia tirar da mente deles quem era Deus. Jamais. É preciso você ter um relacionamento com Deus para que ninguém diga para você que Deus não exista. O dia que alguém for dizer para você que Deus não existe, você vai dizer assim, para mim, melhor você procurar outro, você não deve perder seu tempo. Deus tem que ser tão real para você que nem o mecanismo do século XXI tem poder de tirar essa realidade de Deus na sua vida. Só há uma forma de você plantar a realidade de Deus no seu coração. É através da palavra de Deus. Você pode ler o livro de qualquer escritor. Você pode buscar a enciclopédia de qualquer escritor. Mas ninguém vai plantar no seu coração a imagem real de Deus como a Bíblia Sagrada. Ninguém. Se você, jovem, universitário, não buscar Deus no íntimo do seu quarto e nas páginas das Sagradas Escrituras, você é um forte candidato para questionar a existência de Deus. Porque eu estava na sala de aula, quando o meu professor de filosofia disse: Deus não existe. Ele é uma farsa. Ele é a identidade criada para os ridículos, incautos, cretinos, e foi dando só adjetivos nobres dessa qualidade para quem crê. E eu pensei, caramba, não vai sobrar nada assim de bom para a gente? E cada palavra que ele falava, alguém dava uma olhada para mim pensando assim, vai ter um negocinho aqui, porque todo mundo sabia que eu era crente, pelo menos. Eu nunca fui 007 na escola. Sabe o que é 007? Agente secreto. Porque tem muitos jovens que na escola e na faculdade eles não deixam de ser crente, mas eles têm uma política de serem agentes secretos. Eles não se revelam para fazer um serviço secreto para o Senhor na faculdade. Eu sei porque uma vez eu cheguei na escola para anunciar um trabalho que a gente ia fazer e tinha um desses agentes na sala. E para a infelicidade dele, eu não sabia que ele era um agente secreto. E eu revelei a identidade dele na hora. Eu disse, meu irmão, tudo bem, paz. O rapaz do lado olhou e falou assim, paz? Ele foi se derretendo assim, descendo pela cadeira. Depois eu descobri que ele era um agente secreto. Ele era crente, mas ele se disfarçava para não aparecer naquele ambiente. Aquele cara acabou. Tudo que ele podia falar contra Deus, contra o Evangelho. Pensei, gente, que barbaridade. Numa sala cheia de adolescente e eu, um dinossauro na sala. Que eu era o mais velho da sala. Não fez nenhum mal para mim aquilo que ele falou. Nada. Eu só achei ruim porque eu perdi a aula. Porque eu falei, poxa, eu paguei para ouvir isso. Isso que é pior. Ainda se fosse uma faculdade de graça, mas paga, é um absurdo.
Mas na hora de ir embora, eu falei para ele, professor, eu fiquei comovido com as suas palavras. O senhor me tirou do poço da ignorância, porque eu achava que Deus existia e o senhor me fez descobrir que não. O senhor me tirou da ignorância. Eu sempre acreditei em Deus e agora não vou acreditar mais. Eu só saio daqui perturbado agora, estou desorientado. Porque perdi meu olho num acidente aí que eu tive e eu orei e Deus me curou. Agora eu tenho que saber quem foi que curou meu olho. Que agora Deus não existe mais. Meu filho estava morto no hospital. Morto, o médico pondo balão de oxigênio nele, massageando o peito dele. E eu orei e disse, Deus, ressuscita meu filho. E meu filho ressuscitou. E eu agradeci a Deus. Agora, o senhor diz que Deus não existe mais, eu tenho que saber que força cósmica foi essa que ressuscitou meu filho. Que o senhor me deixou perturbado agora. Minha mulher estava internada quando o médico disse, ó, sua mulher está morrendo por infecção hospitalar generalizada. Não tem antibiótico que resolve. Eu fui lá e orei para esse Deus. Falei, Deus, me dá minha mulher, eu não quero ficar viúvo. Cura minha esposa. E ele curou. E agora, eu faço o quê, professor? Porque o senhor disse que Deus não existe. Eu vou agradecer quem? Ele olhou para mim e disse, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Se Deus não existe, como o senhor falou para esse bando de menina ali dentro, 1-0 para o senhor. Mas eu sei que o senhor vai morrer. E eu também vou. E quando o senhor chegar na eternidade, se Deus não existir, 1-0 para o senhor. Mas se Deus existir, ele vai estar lá. E o senhor vai ter que dizer para ele com que autoridade o senhor entrou numa sala para dizer para aquele bando de menino que ele não existe. Mas era só isso que eu queria dizer para o senhor. Um abraço, até amanhã. E fui-me embora, que eu não vou discutir com a autoridade da filosofia. Para mim não fez mal nenhum, sabe por quê? Porque Deus não está em mim pela filosofia. Ele está em mim por quem Ele é, por quem eu conheço. Eu sou uma geração que conheci Deus, não pela música, não pela poesia, não pelo teatro, não por uma teologia fragmentada. Irmãos, esses dias eu não tenho prática de ouvir música. Não que eu não goste, eu gosto. Eu só não tenho tempo. Não dá tempo de ouvir parar e falar assim, agora eu vou ouvir uma série de músicas. Mas esses dias eu estava estudando, preparando umas mensagens, e às vezes, não sei se o pastor Leonardo tem essa situação, parece que a cabeça fica tão... que você tem que dar uma resetada nela, falar, agora eu vou dar uma parada, eu vou ouvir alguma coisa. Aí abri o YouTube, aí tinha uma música, lançamento do grupo tal, não vou dizer o nome, que pode pegar mal. Aí, cara, eu vou ouvir essa música aqui. Diz que é lançamento. Aí já começou a música dos príncipes e das princesas de Deus. Eu falei assim, o que é isso? Porque eu não estou mais habituado com esse hit atual, né? Aí eu anotei para perguntar para o líder de louvor da igreja, que é o Giovanni, que é o cara muito sintonizado, né? O nosso líder de louvor, ele é presidente da Orquestra Sinfônica de Florianópolis. Então, um cara muito atualizado na música. Aí eu anotei, príncipes e princesas de Deus. Que papo é esse aí? Porque eu sei, irmãos, que o mundo está sofrendo de uma síndrome. Quantos aqui são pais? Levanta a mão, só para eu saber. Pô, vocês fazem filho aqui, hein? Geralmente a gente pergunta, não tem tanto pai assim no lugar. Por isso que a igreja está crescendo, né? Sabe que no ano passado, de uma vez só, 7 mulheres ficaram grávidas no mesmo mês na Trindade? E todas mulheres. Agora tem 3, ao mesmo tempo, todos 3 meninos. Estou orando a Deus para a igreja crescer. Se não é de um jeito, é do outro. A igreja tem que crescer. Nós estamos vivendo uma síndrome agora no Brasil. Sabe como é que é o nome dela, segundo a psiquiatria? Síndrome do imperador. Alguém já ouviu falar sobre isso? A senhora já ouviu? Sabe o que é isso? São os pais dominados pelos príncipes e pelas princesas. São os nossos nobres filhos. São eles que mandam na casa. São eles que ditam as regras. São eles que dizem o que querem comer, o que querem vestir. São eles que dizem qual é o lugar que sentam na mesa. São eles que dizem o que é que deve ser feito e o que não deve ser feito. Eu sou da geração que quando chegava no restaurante, meu pai dizia, você senta aqui. Hoje eles dizem assim, eu quero sentar aqui. Eu sou da geração que meu pai dizia assim, olha, para ele o prato é tal. Hoje a gente chega no restaurante, ele pede o prato, ele não gosta, pede outro, e o pai negocia como que o papai dá um presente no final. Eu sei que aqui ninguém passa por isso, mas eu já vi essa situação acontecer.
Eu já vi isso acontecer. Eu já vi pais sendo xingados pelos filhos em restaurantes, em supermercados, e os pais negociando com os filhos para aquilo não se perpetuar ali em cena pública. E eu ouvi uma palestra de um psiquiatra dizendo que a sociedade está perdida pela síndrome do imperador. As filhas são princesas e os filhos são super-heróis. Quais são os temas com a maior incidência de uso em festas infantis? Meninas princesas e meninos super-heróis. O que quer dizer que crianças que não são preparadas para sofrimento, princesas preparadas para serem servidas, e meninos heróis preparados para vencer e nunca serem derrotados. É o grande problema. E isso está se perpetuando na sociedade de forma muito avassaladora. E isso está entrando para a igreja. E agora começou uma onda de que os crentes são príncipes e princesas de Deus. E aí a música começou. Caramba, que coisa espetacular. A tal ponto que eu falei assim, eu não quero esse Deus para mim. Porque me passou a imagem de um Deus ou preguiçoso, e perdoe a maneira de dizer, ou altamente incapaz. Porque a música só falava de sonho. É o Deus que sonhou isso, é o Deus que sonhou aquilo, que eu estou no sonho de Deus, no sonho. Caramba, gente, quem vive de sonho é quem vive ou dormindo ou que não consegue fazer nada. Hoje as músicas é só sonho de Deus, sonho de Deus, sonho de Deus. Eu não vejo Josué sonhando, eu vejo o cara caminhando, avançando, realizando e trabalhando, e Deus dizendo, levanta-te, vai. Hoje o tema das músicas é o sonho de Deus, o sonho para cá, o sonho para lá. Sabe aquela coisa que dá a impressão que a pessoa só está o tempo inteiro dormindo, que está o tempo inteiro sonhando. Alimentando uma teologia fraca, fútil, pobre. Irmãos, isso não vai funcionar. Eu não sou fruto desta teologia. Há uma pesquisa feita pelas juntas missionárias e pelas associações cristãs, crentes cristãos com menos de 30 anos de idade de cristianismo não conheceram o evangelho clássico do Brasil. Porque de 30 anos para baixo já são vítimas do evangelho televisionado, artístico e espetaculoso do Brasil. São os evangelhos teatrais, musicacionados, espetaculosos e com pouca teologia. Sabe o que você precisa fazer? Se alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus diz para Satanás, o que o homem precisa é da palavra que procede da boca de Deus. É só isso. Irmãos, não há outro remédio para nós. A Bíblia diz, depois que esta geração, ele diz, olha, Josué morreu, sepultaram ele. Olha o que diz o versículo 10. Aquela geração se reuniu, depois que toda aquela geração foi reunida com seus pais, versículo 10, surgiu uma outra geração que diz o quê? Que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. É aqui que começa agora a preocupação que a Igreja Batista de São Bento do Sul tem que ter. 40 anos se passaram. Deus trouxe um pastor novo, jovem, sangue novo, cheio de disposição. Eu acredito nesse rapaz. Eu acredito no trabalho dele. Eu confio nele. Não sei se eu estou certo. Eu não sei se eu estou queimando língua, só o futuro vai dizer. Melhor não gravar. Estou brincando, pode gravar. Quem é que vai dizer do amanhã? Deus e ele. Mas Deus trouxe uma pessoa que conhece Bíblia, que ama o Senhor, que teme a Ele. Irmãos, Juízes capítulo 2. Veio uma geração que não conhecia o Deus de Josué e o que ele tinha feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram deuses estranhos. Abandonaram Deus, o Deus de seus pais, o Deus que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram deuses de povos ao redor e os adoraram e assim provocaram a ira do Senhor. Irmãos,
Nós não vamos avançar, muito tempo não vai nos permitir. Mas numa conta muito rápida, entre os capítulos 3 e 5 de Juízes, uma coisa absurda de se ver, nós vamos encontrar Deus levantando Otoniel, sobrinho de Calebe, como juiz para libertar o povo de Israel da mão do rei da Mesopotâmia. Nós vamos encontrar Deus levantando Sangar para libertar o povo e matar 600 filisteus. Nós vamos encontrar Deus levantando Eude para libertar o povo da mão dos reis dos moabitas. E vamos ver Deus levantando Débora para tirar o povo da mão dos reis de Canaã. Mas num total, irmãos, até o capítulo 5, a Bíblia vai mostrar no livro de Juízes porque o povo fez o que era desaprovado, o que Deus reprovava. O povo de Israel eles perderam. Quantos anos a Igreja Batista está fazendo? 40. O povo de Israel perdeu em produtividade, em ganho, em avanço, em tudo que você imaginar. O povo perdeu porque fez o que Deus reprovava 46 anos de sua vida. Só porque fizeram o que Deus reprovava. Esta igreja está completando 40 anos. E ela pode completar 80, 120, não sei, Deus é quem sabe. No capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. No capítulo 3, versículo 17, eles voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. No versículo 12, mais uma vez fizeram o que o Senhor reprovava. No capítulo 1, do versículo 4, mais uma vez, depois da morte de Eude, voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E assim o tempo inteiro eles faziam o que o Senhor reprovava. Até que não tinha mais o que fazer e Deus os deixava e os entregava à sua própria sorte na mão dos seus adversários e dos seus inimigos que os oprimiam, que os maltratavam. Dá uma olhada no capítulo 6. Capítulo 6. Um dos capítulos mais conhecidos da opressão dos inimigos sobre o povo de Israel, por causa de um povo obstinado que não queria fazer o que era correto aos olhos do Senhor. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante quantos anos? 7 anos. Pronto, você pode juntar mais 7 anos nos 46. 46 anos até o capítulo 5, agora mais 7 anos de vida perdida, porque queriam fazer o que era desaprovado pelo Senhor. Os midianitas eram fortes, muito mais do que o povo de Israel. Tanto que os israelitas tinham que fazer esconderijos e cavernas nas fortalezas. Eles, quando Israel semeava, quando colhiam, eles vinham e destruíam tudo. Olha o que diz o versículo 6. Eles eram tão fortes que por causa dos midianitas Israel ficou pobre. Será que é isso que Deus quer para nós, irmãos? Não se preocupe que eu não vou fazer aqui uma mensagem triunfalista de prosperidade, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que Deus quer mesmo empobrecer a sua igreja? Será que Deus tem projeto de ver uma igreja falindo? Será que está no projeto de Deus a falência de uma igreja, a derrocada de uma igreja? Duvido que isso esteja no projeto de Deus. Não está, não. Deus não vai pegar um homem há 40 anos atrás, que eu vi na ata, que era um evangelista, mexer com a história dele, fazer ele passar, como o pastor Léo disse, dar até o último fio de vida, quase da sua vida, por um projeto, para depois essa igreja fechar as portas. O projeto de Deus para essa igreja é sucesso até o último dia dela na face da terra. Mas nós cantamos uma música aqui que nada nos afasta do amor de Deus. Mas Isaías diz, realmente, mas os meus pecados e as minhas iniquidades me afastam de Deus. Não que as suas mãos estejam encolhidas que não possam me atender. Não que os seus ouvidos estejam tampados que não possam me ouvir. Mas eles me separam de Deus. O povo de Israel fazia o que era mal, Deus dizia, ok, vocês acham que sabem o que fazem?
Querem viver a própria sorte, então sigam avante. Irmão, sabe o que é fazer o que é mal perante o Senhor? Eu sei, porque eu fiz. Você já fez o que é errado diante de Deus? Você já fez o que Deus reprova? Eu já. É pecar sabendo que está pecando, é se revoltar diante da vida, é saber que está errado e continuar fazendo, por revolta, indignação, pelo que for. E depois, diante das consequências, oxalá que você se sinta um lixo, um trapo de imundícia. Pelo menos é sinal que o Espírito Santo está trazendo você de volta. Porque o pecado, ele tira a alegria do rosto, ele tira a alegria da alma, ele tira a criatividade do crente. Sabe aquele cristão que só vê negativismo, que só vê coisa ruim, que só vê a vida ruim? Eu te garanto, eu não preciso conhecer a vida dele. É pecado. Porque ninguém tem mais força do que o pecado para fazer o cristão deixar de amar a vida e deixar de olhar para a vida com perspectiva. Porque quem nos plantou nesse mundo disse para nós: eu quero que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse que vocês vão ter vida sem problema. Pelo contrário, ele disse: olha, para que vocês tenham paz, quero lhes adiantar, nesse mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E só. Tem gente que emenda: vocês também vencerão. Essa parte não existe. Tá? Não vai pegando fôlego não, que essa parte não existe. Tem gente que se emenda e se empolga: e vocês também vencerão. Não, não. A nossa vitória é, mesmo sucumbindo, é a certeza de que eu estou segurando nas mãos daquele que nem o inferno, nem as trevas, nem o mundo foi capaz de vencê-lo, porque ele venceu o mundo. Coisa maravilhosa é servir a esse Jesus. Coisa maravilhosa é estar aqui agora batendo parabéns para uma igreja que venceu a morte, as trevas, o inferno, e disse: ela está aqui 40 anos de pé. Sabe Deus quantas vezes as trevas se juntou para dizer: agora nós vamos fechar. E Deus disse: vai não, vai não. Irmãos, eu peguei uma igreja, a gente fala igreja é maneira popular de dizer, não precisa ficar falando isso aqui, porque eu sei que está cheio de pastor aqui, vão dizer assim: esse camarada está falando igreja. Não é igreja, é templo, não é instituição. Mas vamos falar na linguagem popular que todo mundo entenda, né? Eu peguei uma com, agora eu acho que é 43, 44 anos que a Trindade vai fazer, não sei muito bem não. O Léo é melhor nessa coisa de data do que eu. Mas assim, quando eu passei na porta da igreja, eu não era pastor da igreja ainda. Eu não era. Tinha um despacho de candomblé no degrau da igreja. Na verdade, como foi a minha história com essa igreja? Bem rapidinho. Eu comprei uma casa na rua da igreja, quando eu voltei dos Estados Unidos. Eu fiquei 7 anos e meio no exterior e Deus me mandou de volta para o Brasil. Graças a Deus, coisa maravilhosa é morar no Brasil. Se você quer morar no exterior, vá antes dos 40. Dos 40 para trás você volta. Tá? Porque morar no exterior, eu costumo dizer assim, é igual morar numa mansão alugada. O dia que você sair, você não leva nada com você. Deus me mandou de volta para o Brasil e eu amo esse meu Brasil. Extraordinário. Não tem terra igual esse Brasil. Lá fora você não acha corrupção, bandidagem, roubalheira. Isso aqui é maravilhoso. Mas lá você não acha esse povo que ama, caloroso, esse evangelho gostoso. Irmãos, não tem nada igual. O diretor internacional de missões, Dr. Ray Alley, da Southern Baptist Church, Southern Baptist Convention, ele ia na nossa igreja e dizia assim: pastor, nada como assistir culto entre os brasileiros. Vocês têm duas coisas maravilhosas, que é esse calor no culto e os pastéis. Os pastéis de vocês são. O pastelzinho de vocês é top. Hã? Teve pastel? Não tem hoje? Sempre é assim. Mas vem cá. Quando eu voltei, eu comprei uma casa no alto da rua. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu entrava por um outro lado da rua e não conhecia o outro lado oposto dessa rua. E comprei a casa e tal, muito bem, acertei negócio e tal. E passado um mês ou dois, eu comecei a aprender a descer pelo outro lado. Aí eu vi lá uma capelinha com aquele estilozinho americano e tal. Aí eu caí na bobagem e falei assim: eu gostaria de ser pastor de uma capelinha dessa no bairro. E Deus, pá, toma nota. Estava só faltando a palavra para terminar o contrato. O contrato já estava preenchido, só faltava assinar.
Passou um mês, está lá a placa. Mudamos de endereço. Foi, como é que a igreja muda de endereço? Faltou colocar a venda ou sob nova direção, né? Por coincidência, não sei se existe isso na vida da igreja, do crente, a nossa igreja estava procurando um lugar para alugar, porque a Defesa Civil interditou o prédio que a gente estava. Aí eu fui atrás do pastor, resumindo, porque é muitos meses de história, fizemos um comodato com o pastor. O pastor cedeu o templo para nós, fizemos um acordo de comodato por 5 anos, depois dos 5 anos, promessa de compra. Só que antes de pegar a igreja, estava lá o despachozinho do candomblé. Aí aquilo me irritou. Falei, tem que começar a limpeza logo do prédio. Irmãos, o diabo não sabe do seu amanhã. Quem sabe é o teu Deus. Por isso a Bíblia diz assim, olha, espera no Senhor com paciência, confia nele que o mais ele fará. Fica com medo do diabo, não. Tem crente que levanta com medo da luta. Levante confiante no Senhor. Tente pensar nisso. E começamos, irmãos, e pegamos aquela igreja. Começamos a trabalhar, começamos a revitalizar. Aí, quando foi na semana de inaugurar, alguém deve ter ido lá contar, no centro, que a igreja estava aberta. Por quê? O pote que colocaram na igreja, eu não entendo nada disso. Eu nunca fiz esse tipo de curso. No nosso seminário não dá aula disso. Mas na igreja tem uma irmã que a mãe dela ainda é mãe de santo. Mas ela já foi também filha de santo, né? Claro. E hoje ela ainda é filha da mãe de santo. Mas hoje o pai dela é outro, né? Então, assim, vocês vão entender a jogada, né? Mas ela é membro da igreja. Aí eu disse para ela, Alessandra, resolve esse enigma aqui para mim. Mostrei para ela um negócio, ela falou assim, pastor, isso aqui é o seguinte, vou explicar. Essa tigela, só a mãe de santo pode manipular. Ninguém pode pôr a mão nisso aí. Então foi ela que fez. Essa massa significa o seguinte, está tudo, como diz na foto, está tudo dominado, né? O negócio está embrulhado e a coisa já era. E esses ramos enfincados, é que ela entrou no terreno da igreja e pegou um ramo de cada ponta dos quadrantes, e enfincou, fechou o quadrante da igreja. E a vela de cabeça para baixo é porque morreu, acabou. Então eles estão fazendo oferenda de gratidão lá para o trem lá que fechou o negócio. É? Tá bom. Então joga essa porcaria fora aí. Aí fizemos lá na semana de inauguração, limpando, pintando e tal. Alguém chega para mim e diz, pastor, tem uma mulher lá na porta braba. Chega lá, era a mãe de santo. Estava dentro do carro, mas a supervisora dela lá, toda de branco, turbante e tal. Aí eu abaixei e falei assim, inauguração domingo. Deus abençoe, viu? Abraço. Pensa numa mulher que saiu nervosa. Eu tenho a impressão que ela foi lá recorrer os direitos dela lá com o bicho que garantiu que estava fechado, porque não deu certo. O mal pode planejar contra a igreja, mas a igreja do Senhor prevalecerá. Por isso Josué disse, nenhuma das boas palavras do Senhor falhou, todas ficaram de pé. 40 anos, irmão, só Deus sabe quantas vezes o inferno se reuniu, mas só Deus sabe quantas vezes ele disse, não vai avançar, porque a obra é minha. Para essa obra avançar mais 40, ou mais 10, 20, 30, seja o que for, é necessário que a próxima geração que está se levantando nessa igreja não seja uma geração morta, mas seja uma geração viva, cheia do Espírito Santo, e que conheça os grandes feitos do Deus de Israel, do Deus da igreja, do Deus das gerações passadas, e que saiba que esse Deus não está morto, e que Ele fará grandes coisas por essa igreja. É só isso. Agora o segredo é que você não seja um conhecedor da história, mas que você faça parte dessa história. Você pode escolher ser da igreja ou conhecer a igreja. Aí é com você. Deus não escolhe, Deus não faz conta com quem é, com quem conhece a igreja. Deus faz conta com quem é. Esse é o segredo. Esse é o mistério. Porque no próprio capítulo 6... quando Deus vai falar com Gideão, ele diz, Gideão, agora você vai libertar o povo da mão dos midianitas. Ele diz, eu? Tadinho, Senhor. Minha casa é a menor, da minha casa eu sou o menor. Perfeito.
A batalha é de um por um. Como, Senhor? Os midianitas são como gafanhotos. Eu vou pelejar por você. E é tão interessante, irmãos, eu acho o máximo, porque no capítulo 7, Gideão vai com um exército de 32 mil homens. Pô, o cara até deve pensar assim, 32 mil dá para fazer uma frentezinha, né? O cara sai para um comando com 32 mil homens, Deus chega para ele e diz assim, tem gente demais. Gideão, eu vou te dar a vitória, para que esse tanto de gente? Manda um pouco de gente embora. Faz o seguinte, Gideão, pergunta quem está com medo. Quem tiver com medo, você manda embora. Eu nunca imagino, na minha mente, que Gideão sonhasse que o cara ia ter coragem de dizer que estava com medo. E Gideão diz, irmãos, olha, povo de Israel, quem está com medo aqui de ir para a batalha, pode ir embora. Caramba, 22 mil vão. O cara olha e fala assim, que bando de homem frouxo, rapaz. 32 mil homens, 22 mil com medo. E Deus diz para ele assim, preocupa não, Gideão. Tem homem demais, manda um pouco embora. Mas, Senhor, o exército de lá é como gafanhoto, é como a areia da praia. Não se preocupa, rapaz, eu já te dei o exército de lá nas tuas mãos. Manda o povo embora. Leva lá para o ribeiro, os que lambelham a água como o cão, você manda embora. Tá, vamos beber água, gente. Eu penso que ele já deve ter tido um desânimo, né? Quem vai beber água aí? Ele já olhou e falou assim, tá, eu sabia. Ficou 300 homens só. Irmãos, Deus dizimou o exército do cara. Deus tirou 99,06% do exército dele. Deixou ele com menos de 1% e disse, agora beleza, pode ir para a guerra, Gideão. Você não precisa de mais do que isso. Por quê? Porque não é sua a peleja, é minha. Você só precisa crer, porque o milagre sou eu quem faço. A igreja só precisa crer, o milagre é Deus quem faz. Eu não sei o que você está passando na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, mas o que você precisa fazer é crer, porque o milagre é Deus quem faz. Amém? Feche os seus olhos, por favor.